Olá galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com você sobre cooktop a gás, cooktop elétrico e cooktop por indução e ainda um pouco sobre os fogões a gás. Este é o canal Falando de Cidade e eu sou o Ed Vieira, arquiteto, em mais um vídeo aqui para você economizar na sua obra de construção, reforma e decoração. O canal Falando de Cidade é um canal que traz arquitetura e engenharia de forma simples, para você que não entende nada. Não é para aquelas pessoas que já têm a formação, que já têm o conhecimento em engenharia, também pode, mas nós trazemos aqui a arquitetura simples para você economizar e aplicar aí na sua casa, na sua obra, na sua construção, ok galera? Então se você chegou até aqui, ou pela primeira vez, ou se já está há mais vezes no canal Falando de Cidade, quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho, sabe por quê? Porque toda vez que eu postar um conteúdo interessante como o conteúdo do vídeo de hoje, você é avisado pelo YouTube e não perde. Então vem comigo para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, como eu disse na introdução, nós vamos falar sobre os tipos de fogões, os tipos de fogões que nós podemos utilizar para cozinhar. Nós temos, no caso, o fogão de pé, aquele fogão tradicional a gás que você já conhece o funcionamento dele, como que ele é, o quanto que ele ocupa de espaço, se ele é econômico, se ele não é. Há uns modelos de fogões que são mais econômicos do que outros, e o fogão de embutir, que você embute dentro do seu móvel, que também tem ali uma característica igual à característica do fogão de pé, que é estar conjugado as bocas do fogão e o forno. Isto é algo assim que é mais prático para você, porque você já tem um único equipamento que funciona forno, que funciona fogão e que está ali próximo um do outro. E nós vamos falar sobre os cooktops, o cooktop a gás, o cooktop elétrico e o cooktop por indução. Qual é mais econômico, qual vale mais a pena, o porquê que eu, como arquiteto, sempre estou indicando nos meus projetos o cooktop, a não ser que o cliente diga para mim, olha, eu gosto do fogão de pé, eu gosto do fogão de embutir, e nós sim estaremos indicando aquilo que o cliente quer, porque afinal o arquiteto trabalha para o cliente, ele faz, ele pensa o sonho do cliente e não o sonho dele mesmo. Então, continuando para o vídeo de hoje, nós falamos aqui sobre o fogão de pé, que não tem muito o que falar, porque você já conhece, já sabe como funciona, e o fogão de embutir, que você precisa ter ali um móvel que adapta e que receba este fogão. Este fogão ele é encaixado em um espaço do seu móvel, da sua bancada, e este fogão ele tem o forno conjugado com as bocas, 4 bocas, 5 bocas, 6 bocas. Esses tipos de fogões são os mais comuns, são os que as pessoas mais conhecem e que você já deve ter visto lá na casa da tua avó, na casa da tua mãe, na casa do teu amigo também, porque tem muito fogão moderno aí de pé e fogão de embutir. Mas falando agora um pouco sobre o cooktop, qual a vantagem de você ter um cooktop? A primeira vantagem que você tem ao ter um cooktop na sua cozinha é o espaço. O espaço ocupado por um cooktop, seja ele a gás, elétrico ou por indução, é muito pequeno. Você tem uma facilidade também aí na limpeza desse tipo de fogão. O cooktop ele é menor, ele se encaixa ali na parte superior da sua bancada, e a característica principal dele, ele é apenas fogão, ele não tem o forno embutido juntamente com o seu fogão, ou seja, você precisa ter um outro espaço, em um outro local, o forno comprado separadamente. Aí também você vai decidir se você quer um forno elétrico e um forno ou um forno a gás. E se você gostar deste vídeo, deixar aqui no comentário, comente se você quer que eu fale sobre os tipos de fornos e qual é mais econômico, o forno elétrico ou o forno a gás. Deixa nos comentários, me chama no Instagram, Ed Vieira Arquiteto, tudo junto lá no Instagram, me procura, me fale comigo e nós vamos fazer um vídeo específico sobre forno. Mas falando aqui sobre o cooktop, qual é mais econômico, qual vale mais a pena, como que você pode projetar. A primeira dica que eu disse aqui para você, que você pode ganhar ao ter o cooktop aí na sua cozinha, é o ganho de espaço. O cooktop ele é realmente muito pequeno, ele fica sobre a bancada, encaixado, embutido na bancada, e você não tem perda de espaço sobre a bancada. Sabe aquele espaço que você tem, um espaço enorme, às vezes de 60, 70 centímetros para embutir um fogão?
tradicional, um fogão cooktop ele é menor, ele vai ocupar um espaço ali que a parte de baixo, a parte inferior deste cooktop que você não tem o forno, você ainda pode aproveitar e fazer um outro tipo de móvel, ou com porta, ou com gavetas, aquilo que você achar melhor, ou mesmo embutir um forno elétrico ou um outro forno a gás ali naquela parte inferior. Porém, eu não indico para você que se você tiver um cooktop, você coloque ali na parte inferior um forno. Sabe por quê? O ideal é que o forno fique à altura média, a altura ali entre 90 centímetros a 1,10 m, 1,30 m no máximo. Porque ele está numa altura segura, que é a altura dos seus braços, para você retirar aquilo que está pronto. Então, se você tem aí um cooktop, seja qualquer um dos 3 modelos, o interessante é que você pense em um outro espaço para o forno, uma altura mais segura e não aquela altura embaixo, que já é uma desvantagem que o fogão tradicional não tem, seja o fogão de pé, seja o fogão de embutir. Você tem a obrigatoriedade de ter o forno ali embaixo. Uma outra vantagem também do cooktop em relação ao fogão é que se você tiver um problema lá naquele fogão tradicional, um problema no forno, você tem que abrir mão do forno e do fogão enquanto você conserta o forno, ou seja, você fica sem o seu fogão naquele momento que você tem um problema para consertar no forno. Se você tiver um problema no fogão, a mesma coisa. No caso do cooktop, não. Se deu problema no cooktop, você conserta o cooktop ou substitui o cooktop. Deu um problema no forno, você não perdeu ali o seu espaço de cozinhar. É uma das vantagens também do uso do cooktop. Agora nós vamos falar sobre as diferenças do cooktop que nós podemos ter do cooktop a gás e do cooktop elétrico e de indução. O cooktop a gás, ele parece a parte superior do fogão, ele tem ali aquelas grades de você colocar a panela, ele tem aquilo que nós chamamos de trempes, né? Essas trempes do fogão, ele tem aquelas boquinhas do fogão que você consegue retirar para limpar, ou seja, ele é bem parecido com o fogão tradicional, com as bocas do fogão a gás. A outra diferença que nós temos aí, a grande diferença que nós temos em relação aos cooktops elétricos e de indução em relação ao cooktop a gás é a facilidade de limpeza. O cooktop elétrico e o cooktop por indução, esses dois modelos, ele praticamente se camufla na bancada. Esse tipo de cooktop, ele é muito bom, é perfeito, eu sempre indico e você vai gostar muito mais de uma dica que eu vou dar aqui sobre o cooktop elétrico e de indução em relação ao uso do fogão a gás e do cooktop a gás. Você vai gostar, fique até o final do vídeo para você não perder. Esse tipo de fogão, esse tipo de cooktop elétrico e por indução, ele é muito fácil de limpar porque ele se camufla e ele é uma peça lisa, ou uma peça cerâmica, ou uma peça de vidro temperado. Ele não tem as grades, ele não tem as têmporas, ele não tem nada ali por cima. Então o que acontece? Você não tem uma dificuldade de limpar. Você passa um paninho, você passa um pano úmido, um pano seco, já está limpo o seu fogão. Agora, o que é interessante também nesse tipo de fogão é o seguinte: ele tem um resfriamento muito mais rápido do que o fogão a gás. Quando você desliga o seu cooktop, quando você desliga ele, seja o elétrico, seja o por indução, você tem uma facilidade no resfriamento. Ele não é como aquele fogão a gás, que no caso ali o gás está diretamente queimando nos queimadores. Aquele queimador aquece, aquela grade aquece. No caso do elétrico e do por indução, isto não ocorre. Uma outra vantagem também aí que nós temos é o seguinte, que talvez você não saiba, mas não é uma vantagem, é uma diferença. A diferença do elétrico para o indução é a seguinte: um funciona ele cria ali um campo magnético que vai com uma panela específica, que é o fogão por indução. O cooktop por indução funciona assim, ele gera um campo magnético e você precisa ter aí uma panela específica para o funcionamento deste fogão, não é qualquer panela que vai servir. Então você tem um campo magnético que é gerado e faz a cocção, faz o cozimento dos alimentos, mas os dois são elétricos. Tanto o cooktop elétrico, que a diferença do elétrico para o indução é que o elétrico ele tem uma resistência que recebe a energia elétrica, essa resistência esquenta
e aquece os alimentos, ou seja, aquela peça de vidro ou de porcelana, ela vai esquentar para esquentar a panela. Qualquer panela você pode utilizar aí num cooktop elétrico. Então essas são as duas diferenças básicas, e agora nós vamos para aquela dica que você está esperando. Qual é mais econômico? O fogão a gás, o cooktop a gás ou o elétrico e por indução? Olha, vamos entender como funciona o elétrico e como funciona o cooktop por indução. Esses dois tipos, eles aquecem mais rápido, tanto o elétrico quanto o por indução. Ele vai ter um aquecimento mais rápido e ele terá um aquecimento constante. Ou seja, por exemplo, no caso do fogão a gás não é constante, vai depender da pressão do gás, vai depender do vento, da abertura de janelas que você tem na sua casa. No elétrico por indução não. O aquecimento vai ser constante, o aquecimento vai ser igual. Então você não terá aí um problema de perda de calor. Se você não perde calor, é mais econômico. Eu não vou fazer o cálculo aqui para você, para mostrar que o fogão elétrico, o fogão por indução é mais econômico do que a gás. Nós não precisamos, não temos tempo para fazer estes cálculos, mas sim, faça o teste na sua casa, você verá o custo que você tem para pagar gás ou para comprar o gás engarrafado para o uso do fogão a gás. Ele é muito maior do que aquele custo que você tem ao utilizar um cooktop elétrico ou um cooktop por indução. Então fica essa dica aqui por último, que sim, são mais econômicos porque o aquecimento deles é mais rápido, o alimento vai cozinhar mais rápido. E se você quiser que eu fale sobre a diferença do forno elétrico e do forno a gás, e se é mais econômico, qual é mais econômico, deixe aqui nos comentários deste vídeo esta pergunta, esta sua posição a respeito disso, ou me chama lá no Instagram, Ed Vieira Arquiteto, tudo junto, ou no Instagram Falando de Cidade, e eu estou aqui para te ajudar. Vem comigo!